Olá, olá, queridos e queridas do nono ano, espero que estejam bem. Está começando aqui o nosso vídeo de retomada para a sua avaliação bimestral do quarto bimestre, que vai acontecer dia 23, quinta-feira. E vou dar alguns recados para vocês aqui. Primeira coisa, vai cair os capítulos 10 e capítulo 11, esse é o roteiro. Segunda coisa, estude, anote, entregue suas anotações porque ela vale até 0,40 e esse ponto para alguns de vocês é extremamente necessário nesse momento, que não é só fechamento do quarto bimestre. A gente já começa a fechar também o ano, né? Já estamos aí no fim de novembro, tá bom? Então, vale nota, vale ponto, entregue. Outra coisa, uma dica que eu dei para vocês em sala de aula e vou lembrá-los aqui. A prova pode parecer extensa e porém, ela tem muitas perguntas e muitos textos para que você analise. Então, ao fazer essa análise das imagens e dos textos, do que você tem ali, você já consegue desenvolver as respostas a partir da análise dos documentos que na própria prova tem. Não é para você sair copiando trechos do texto, mas sim fazer análises e escrever essas reflexões. Então, esse tipo de avaliação facilita bastante se você não estiver com preguiça, tá bom? Então vamos lá, seguir, tentar ser mais objetivo possível. Capítulo 10, mudanças sociais a caminho. Aqui a gente vai falar principalmente dos Estados Unidos da América. Vocês já podem ver aqui na plaquinha, já está em inglês, né? Freedom. Então vamos lá. Estou na página 351 de vocês aí, tá? Pacto sociopolítico do pós-guerra. Então, 1945. O que acontece depois de 1945 é que a história coloca esse período como Guerra Fria, uma disputa ideológica entre União Soviética e Estados Unidos da América, que vai causar conflitos em diversas partes do mundo, como por exemplo separar a Alemanha, separar a Coreia, os Estados Unidos vai invadir o Vietnã, então é um período de muitos conflitos, não entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas sim entre onde essa disputa vai chegar, vai causar alguns conflitos, tá? Essas algumas mudanças, né? O livro traz para a gente aqui, e já chegando ali mais ou menos na década de 70, vai criar o estado de bem-estar social, que está dizendo ali o que é, né? A gente pode pegar alguns exemplos aqui no Brasil, como por exemplo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o próprio SUS. Então, o estado de bem-estar social é estar no capitalismo, só que com os pobres tendo acesso à dignidade, como moradia, como saúde, como lazer, transporte, educação, né? Então, isso é chamado pela elite de estado de bem-estar social. Aparece também a palavra liberalismo na, em negrito aí, né? Tá em laranja. Que é uma doutrina que está escrito no glossário que defende a liberdade econômica. Então é o Estado mínimo, né? Mínima interferência do Estado, acreditando que o Estado se autorregula. Os Estados Unidos foi prova disso, de que isso não funciona e continua insistindo nisso, né? Porque a crise de 1929 acontece por causa do Estado mínimo. E depois o Estado tem que tomar as rédeas de algumas questões econômicas, alguns setores econômicos, principalmente, tá? Então, seguindo aqui, turbulências à vista. Esse é o processo a partir da década de 1950, né? Onde a gente vai ver que por diversos lugares existem essa disputa política e ideológica no pós-guerra, porém os países estão precisando se reconstruir. Então,
essa disputa muitas vezes vai vir no momento em que o Estado ainda está fragilizado. Por isso vão acontecer algumas turbulências em diversos lugares do mundo, tá? A próxima página, economia mundial na segunda metade do século XX. Ah, os países estão devastados, principalmente da Europa. Os Estados Unidos da América vai se sair muito bem posteriormente, né? Porque não tem seu território com conflitos, consegue disponibilizar armamento, entra na guerra, entra na guerra tardiamente, investe dinheiro, empresta dinheiro, investe armamento e sai como uma grande potência mais do que entrou, né? Na primeira ela se torna grande potência e nessa segunda ela se coloca mais acima nessa posição, né? Então aqui a economia, primeira coisa importante, fixar regra para o comércio internacional, porque os países estão quebrados. Eleva o dólar estadunidense à categoria de moeda oficial. A gente conversou que isso está deixando de acontecer já. Estabelece a criação de um banco internacional e desenvolvimento, que é o BIRD, para financiar a reconstrução dos países devastados pela guerra. E aqui um outro ponto muito importante que acontece até hoje, que é a criação do Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição financeira internacional que busca auxiliar em emprestar dinheiro em países de crise econômica. Então, essa é a ideia do Fundo Monetário Internacional, né? Emprestar dinheiro para países em crise ou países como hoje a gente coloca países emergentes. Aqui a gente tem um primeiro momento falando do Japão, né, que se desenvolve muito no século XX, está envolvido na Segunda Guerra Mundial ao lado dos alemães e italianos. É lá que estouram as duas bombas atômicas. Cito o caso da Coreia, é o nosso livro, então a separação da Coreia, e também cita alguns casos na América Latina, que dentro desse processo vai surgir algumas não, né? Vai haver ditaduras em quase toda a América Latina. E a gente já estudou o período brasileiro de 64 a 85, vamos falar no próximo capítulo da abertura política desse período. O papel do petróleo na economia global. O petróleo ele vai virar como se fosse um ouro preto, né, para os nossos tempos, principalmente para o século XIX, porque ele vai ser a energia motriz para tudo que acontece. Tudo tem plástico que vem do petróleo e o petróleo ainda é força motriz para os automóveis, aviões, enfim, todas essas máquinas vão ser movimentadas a partir do petróleo. Então, se torna o que a gente chamou de óleo ou de ouro preto, tá? Aqui aparece a palavra cartel para a gente compreender também que vão surgir empresas que vão surgir depois suas concorrentes, mas aí os seus concorrentes vão formar cartéis, que é o caso do petróleo, tá? Então a gente tem uma organização na década de 60 criada ali, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e esses países eles vão dividir o mercado para que eles não fiquem disputando preço, eles dividem o mercado, cada um fica com um pedaço, então você fica com a Oriente Médio, eu fico com a América do Sul, outro fica com a América Central, outro fica com um terço da Europa, então a Europa dividida para três pessoas, e assim a gente tem um cartel formado, que é um acordo entre concorrentes do mesmo ramo para dividir geograficamente o espaço para não fazer concorrência um ao outro. A gente deu exemplo nas aulas sobre bancos aqui no Brasil, tá? A luta dos negros pela igualdade de direitos. Vai aparecer aqui um grupo chamado Ku Klux Klan, que é um grupo supremacista branco que espancavam, perseguiam e assassinavam
negros nos Estados Unidos, né? Isso estamos falando do século passado, 1925, essa imagem, né? Não tem nenhum século. E também é importante a gente citar, mais importante do que citar Ku Klux Klan, citar alguns personagens pretos dos Estados Unidos que vão estar na frente desse movimento, como por exemplo Rosa Parks, que é aquela senhora que sentou no banco do ônibus a qual ela era proibida pela cor da sua pele, que é a ideia de segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos, que nós aprofundamos isso em sala de aula. Também é importante a gente citar aqui o senhor Martin Luther King, que fazia críticas severas ao governo dos Estados Unidos da América, enquanto os negros lutavam por direitos civis, os Estados Unidos estavam se envolvendo, por exemplo, na Guerra do Vietnã. Então, essa era uma das pautas do movimento negro, ao lado também do ativista Malcolm X, né, que também teve um discurso muito impressionante em algum momento do seu discurso, que é muito famoso, que ele fala have a dream, né, tipo, eu tenho um sonho em que o filho do ex-escravizado e o filho do ex-dono de escravizado possam sentar na mesma mesa para comer juntos, né? E esse discurso também do Martin Luther King e do Malcolm X é em direção à, à luta por direitos, né, dos negros dentro do território. E afirmando essas desigualdades que a escravidão trouxe, né, desigualdades históricas. Então, buscar essas mudanças sociais para igualdade racial, principalmente, né? Somente ali, mais adiante, na década de 60, os Estados Unidos sancionam a Lei dos Direitos Civis, né, em 64. Então, é um movimento mais longo. Tanto Malcolm X quanto Martin Luther King foram homens que foram assassinados pela causa que defendiam, né? Então se colocam como escudos humanos aí à frente dos seus movimentos, tá? Mais para frente, paz, amor, as novas propostas da juventude. Aqui a gente vai falar do movimento hippie e da contracultura. O que tem a ver a contracultura e o movimento hippie com o que os Estados Unidos vivia ali na década de 50, 60 e 70? Bem, os Estados Unidos da América simplesmente se envolvem em todas as guerras que acontecem no mundo do século XX para cá. Então, esses jovens estadunidenses, eles estão fartos dessa indústria bélica estadunidense e dessa máquina de fazer dinheiro a partir da morte e montam um movimento hippie ou um movimento de contracultura para ir na contramão de tudo que os Estados Unidos está direcionando para que seus jovens façam. Que então, se tem que servir o exército, eles são a favor da paz e do amor. Tá? Então, essa é a proposta do movimento. Observem aí na imagem. Tá? Cadê? Estudantes tomam as ruas da França. Isso é 1968. A França vai, sempre está, né? Não vai, mas sempre está dentro desses processos de movimentação política de massa, a gente sempre vai ter a França envolvida, né? Então aqui, ao contrário da paz pregada pelos hippies nos Estados Unidos, na França, no mês de maio de 68, a gente tem aí um movimento extremamente violento que vai envolver policiais, trabalhadores e estudantes, né? Lembrando, trabalhadores e estudantes se manifestando, policiais partem para agressão em nome do Estado burguês, e os trabalhadores e os estudantes entram nessa onda também, né? É, eles estavam em contato com as ideias
internacionais, né, que vêm ali da União Soviética e tudo mais, e o Estado burguês francês, extremamente capitalista, vai de encontro a esses jovens estudantes aí, tá? E também os franceses observando, agora que a mídia já está um pouco mais adiante, né, mais difundida, o contato também com os movimentos que aconteciam nos Estados Unidos na mesma época, na década de 60. Tá? Isso vai se espalhar bastante pela Europa. Questões sociais expandem pelo mundo. Então, aqui também, já chegando na década de 60 e 70, no Brasil foi muito forte também. A gente teve o movimento Tropicália, quando surge ali artistas como Ney Matogrosso, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gal Costa, né, todos, Tom Zé, todos surgindo nesse mesmo movimento aí, pegando essa influência hippie dos Estados Unidos e criando no Brasil o que eles chamaram de tropicália, principalmente na Bahia. Aqui a gente tem as questões sociais se expandindo pelo mundo. Pegar aqui algumas personagens femininas, como Rachel Carson, que aparece aqui, né, segurando o livro Primavera Silenciosa, que vai falar sobre esse processo de aqui, ó, usados nas plantações afetam os processos celulares animais e vegetais. Por causa de seu trabalho, a cientista foi duramente atacada pelas indústrias químicas, que promoveram diversas campanhas da difamação da bióloga. Então, olha só que interessante, já na década de 60, alertando para o crime das indústrias alimentícias com o alimento que nós vamos consumir cheio de veneno, né? Essa é uma luta que a gente ainda tem que travar na década ou nos tempos atuais, tá? Também o movimento LGBT, que aqui ainda não era toda essa sigla, né? Então, LGBTQIAP+, atual, tá? Que a gente já pode atualizar o livro. Mas na época, acredito que esse movimento se chamava somente GLS, que significa gays, lésbicas e simpatizantes. Depois foi construindo todo esse processo dessa sigla. Isso tudo aqui, Estados Unidos da América, tá? A gente leu esse texto na sala de aula. A tentativa de implantar reformas no regime socialista. Agora a gente vai para o outro lado, né? A gente vai para os países socialistas. Estamos aqui na Primavera de Praga. Então, também na Tchecoslováquia, dentro do território da União Soviética, a gente tem aí os movimentos de oposição. Sempre vai haver movimentos de oposição, tá? Principalmente onde há opressão, existe oposição, tá? Então, aqui o exemplo da Primavera de Praga. O próximo texto fala da crise soviética. Quando a gente fala da crise soviética, a gente precisa falar desse cara chamado Mikhail Gorbachev. Esse cara foi responsável por dois projetos de abertura da União Soviética. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Tá aqui em cima, tem que estar por aqui. Que é a Perestroika e a Glasnost. São propostas do fim da União Soviética mesmo. A proposta de Gorbachev é acabar com a União Soviética, dissolver, e foi o que ele fez em 1991. Perestroika significa abertura política. E Glasnost, transparência. Pense em glasses, né? Óculos, glass, o vidro, né? Transparência, tá? Então, Glasnost, transparência, perestroika, abertura política. Isso significa capital estrangeira entrando na Rússia, tá? O socialismo chega ao continente americano. Aqui a gente vai falar principalmente de Cuba. Tá aí a imagem de Fidel Castro e de Che Guevara. A revolução acontece em 1959, na virada do ano.
Porém, o que a gente tem aqui de foco é a crise dos mísseis de 1962. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nas 4 últimas linhas, o que que acontece? Após a Revolução, que não tinha cunho socialista, Stalin se aproxima de Fidel Castro e dá suporte financeiro, compra os produtos que Cuba tem para vender e vende os produtos que Cuba precisa comprar e mantém a ilha respirando, já que os Estados Unidos tinham feito um cerco à ilha. Em 1962, a partir dessa relação, o Stalin, junto com Fidel Castro, decidem que é interessante criar bases de lançamentos de mísseis na ilha, para que a ilha fique mais protegidinha. Porém, quando os Estados Unidos da América deflagra esse movimento, a, a gente quase tem uma guerra em 1962, por causa dos mísseis colocados ou que estavam indo para Cuba, porque os Estados Unidos da América é muito próximo de Cuba, então esses mísseis ameaçaria demais os Estados Unidos da América e dessa forma Stalin precisa conversar com os Estados Unidos e abortar essa missão e os mísseis são retirados de Cuba, tá? Sobre as ditaduras latino-americanas, eu vou passar rapidamente só algumas questões aqui mais importantes. Na Argentina, são os peronistas que governam, então aqui a gente tem Perón e Isabelita, né, na campanha para a eleição de 73. Então, Juan Domingo Perón, eleito em 73, mas não conseguiu terminar o mandato porque adoeceu e morreu no ano seguinte. Perón era extremamente popular na Argentina e já havia presidido o país por 2 mandatos. Venceu as eleições de 46 e de 52, que o deixaram por 9 anos no poder. Em ambos os mandatos sofreu tentativas de golpe, só que não conseguiram. E aí agora ele sofre mais um. E aí com capital estadunidense, os militares assumem lá. No Chile, no dia 11 de setembro de 73, explodiram o prédio governamental em que o presidente Salvador Allende se apresentava. Salvador Allende se dizia um homem socialista, e aí também o exército chileno, na figura de Augusto Pinochet, recebendo capital estadunidense, arma o golpe e assume a presidência da República após o golpe, matando o presidente da República. No Uruguai, também ali em 1973, com capital estrangeiro também. Então, grupos de extrema direita, como o Esquadrão da Morte, luta ali contra o movimento de libertação nacional, só que como a injeção de dinheiro é muito grande internacional, o Esquadrão da Morte consegue fazer o seu processo de golpe e montar uma ditadura militar também no Uruguai, 73. No Brasil foi 64 já, um pouco antes. Exemplos de lutas por direitos humanos na América Latina ditatorial. Maria Quitéria e as Mães da Praça de Maio, que nós citamos na aula. As Mães da Praça de Maio são na Argentina. Tá? E dessa forma acabamos o capítulo 10. E vamos para o capítulo 11, passar por ele rapidinho. Quero dar o foco em algumas coisas aqui. Primeiro, Constituição Federal e Presidentes da República. Tá? Então, deixa eu já passar aqui. O movimento Diretas Já vai fazer com que vai fazer uma pressão para a abertura política, tá? Que a gente vem de uma ditadura militar, porém a primeira eleição não vai ser de forma direta, cuidado com isso.
A primeira eleição de José Sarney, ela é de forma indireta. Lembra lá da proposta dos militares de abertura política lenta, gradual e segura. Então não seria seguro para eles e de acordo com eles se o povo votasse diretamente depois de 21 anos sem acesso, porque os militares temiam que esse voto seria totalmente contrário ao que os militares pensassem, por isso essa ideia dos militares de abertura lenta, gradual e segura. Tá? Ah, governo Sarney, de 85 a 90. Qual é o objetivo do governo Sarney? Garantir a redemocratização do país, porque ele não é militar, frear a inflação, ou tentar frear a inflação, e ele vai tentar isso trocando de moedas algumas vezes, né? Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, e vai tentando, criando ali congelamento de produtos nas prateleiras, criando os fiscais do Sarney. E uma outra proposta também é de escrever a nova Constituição para o país no seu governo. Então, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, votar a nova Constituição. Isso leva tempo. Olha aí o Ulisses Guimarães. Perdão, olha o Ulisses Guimarães segurando a nova Constituição aí, que fica pronto em 1988. Constituição Cidadã. Primeiro, por que Constituição Cidadã? Porque o povo foi convocado a participar dos debates, principalmente as minorias. Então tem vídeo maravilhoso, por exemplo, de Ailton Krenak discursando na Constituinte, pessoas pretas, mulheres, LGBTQIAP+. Lógico, eles discursam, eles opinam, mas quem senta para definir o texto são aquelas pessoas específicas. Mas já é importante esse período de ouvir as pessoas. Até porque houve essa participação, por isso que ela é dita como cidadã. E é aí que a gente também vê que o movimento negro faz uma força grande para a criminalização do racismo na Constituição. Então, uma das principais pautas do movimento negro é criminalizar o racismo, que hoje é criminalizado no nosso país e foi incluída na Constituição de 1988. Os indígenas e os quilombolas também têm avanço, pelo menos na lei, porque a Constituição de 1988 dá direito à demarcação dos territórios. Na prática, a gente sabe que isso não acontece muito mais, principalmente da parte indígena, né? Mas a proposta é que o território que era um quilombo seja destinado para os herdeiros, né? Para dos quilombos, né, para os filhos, os netos, os bisnetos, e todo o território que era aldeamento indígena seja demarcado esse território. Isso está na Constituição de 1988, que aí eu vou pedir para vocês darem um foco aqui nessas características que são algumas coisas que foi estabelecida dentro da Constituição, falando sobre trabalho, falando sobre justiça, falando sobre votos, que vai, como que vai mudar, falando dos poderes do Brasil, da igualdade jurídica entre homens e mulheres e tudo mais, tá bom? Então, dá uma atenção aqui nesse ponto. No âmbito econômico está ali que o monopólio do Estado para a exploração dos recursos minerais como ouro e ferro, né? Então não privatizar isso. Hoje também isso já tem acontecido, a privatização. Mulheres na Constituição, que é o próximo texto que a gente tem aqui, tá? Então, de 559 parlamentares que trabalharam na elaboração da Constituição, apenas 26 de 559 eram mulheres, tá?
Vamos para os próximos governos, então. Eleições diretas. Na tela aí tem Fernando Collor de Mello e Lula. Fernando Collor de Mello vence, governa 2 anos e é impeachmentado. Por que que Fernando Collor de Mello? Primeiro, Fernando Collor de Mello, ele é neoliberal, né? Então ele vai privatizar a proposta. Mas ele não chega a governar tanto para conseguir fazer tanta coisa. Por quê? Com a ideia que ele teve no início de governo de confiscar a poupança da população para tentar frear a economia, utilizar esse capital, ele foi impeachmentado, então impedido de governar. E aí entrou, aqui o governo de Fernando Collor de Mello, tá? Privatização das empresas estatais, demissão de funcionário público, extinção de órgãos públicos, congelamento dos preços e salários, e o que mais pegou para ele, bloqueio do dinheiro depositado em contas bancárias de pessoas e empresas com valor acima de 50 mil cruzados novos. Foi isso que pegou dentro do governo dele. E quem que vai trazer todas as histórias dele a público é o seu tesoureiro de campanha chamado Paulo César Farias, que tem provas e mais provas de como que foi a campanha eleitoral e como foi fraudada o processo eleitoral de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello vai ser julgado, vai ser julgado em 1992. Antes disso, ele pede renúncia do cargo de presidência, mas o processo continua e ele é impeachmentado e proibido de ter seus direitos cassados políticos por 8 anos. Entra seu vice, Itamar Franco, de 92 a 94. Itamar Franco era vice de Fernando Collor de Mello. E aí, tentando também conter a inflação, ele convida um cara chamado Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda, que montou uma equipe que é considerada uma equipe boa e cria um novo plano econômico para o Brasil que se chama Plano Real. E o Plano Real dá certo, porque o real é equiparado ao dólar no mercado internacional. Então, um dólar vale R$ 1 em 1994, quando é criado. O processo dá tão certo que Fernando Henrique Cardoso se candidata à presidência da República e se torna presidente da República em 1995. Ele muda a lei para poder se reeleger uma vez e ele é reeleito presidente da República. Então ele tem 2 mandatos. Fernando Henrique Cardoso é neoliberalista também, então segue o processo de privatizações que o Collor tentou iniciar e não conseguiu. Tá? Então vai lá para o processo de privatizações, né? E reduz o número de funcionários públicos, então reduz a interferência do Estado em todas as áreas da economia. É reeleito. Aqui, ó, a importância do FMI que a gente citou anteriormente, né? Havia feito empréstimos com o FMI, e aí nos seus mandatos a gente vai ver que isso gera uma pequena crise, mas não tão grave como as anteriores. Isso vai fazer com que o dólar acabe se disparando na frente do real e a gente não consiga recuperar mais isso, tá? Próximo governo, após Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, também 2 mandatos, 2003, 2010. O governo Lula não é marcado pelo neoliberalismo, e sim é marcado por um presidente que é mais populista. Então ele governa para a burguesia, mas com a outra mão dá migalhas para a classe trabalhadora e para os pobres. E aí que a gente vai ver alguns projetos surgindo, como a gente citou anteriormente lá no estado de bem-estar social, né? Então, alguns programas sociais aqui, como Bolsa Família
que é um programa de transferência de renda, né, que atingiu aqui 11 milhões de famílias. E aí tem todo um processo para que isso seja, para que as pessoas entrem no para ser beneficiado, né? Então aqui a gente tem estatísticas de que reduziu em 25% a extrema pobreza e 15% a pobreza. Já é um avanço, tá? Cria também aí as cotas, né, para estudantes pretos e pretas, pardos e indígenas acessarem a universidade. Isso é chamado de política afirmativa. Então a gente tem Minha Casa Minha Vida e alguns outros projetos. Como Lula não podia se reeleger, ele faz campanha para Dilma Rousseff, que também é eleita 2 vezes. Assume em 2011 e sai em 2016 impeachmentada, tá? E também segue algumas propostas do governo anterior, que é o governo do seu companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, nessa ideia de políticas públicas, né? E aí a gente tem o governo Dilma Rousseff sendo finalizado, né, em 2016, quando vai entrar Michel Temer. Mas o nosso livro não fala do Michel Temer, vai falar do Brasil na política internacional, no cenário internacional. Porém, nós paramos nossos estudos por aqui para que a gente não precise falar aqui né, da questão internacional, que não vai cair na prova de vocês, mas é importante a questão dos direitos sociais, porque garantidos na Constituição. Então, olha aqui, ó. Assegurados pelo artigo 6º da Constituição incluem educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então, tudo isso está garantido na Constituição brasileira, tá certo? E com isso eu acabo o nosso capítulo e bons estudos. A gente se vê na quinta-feira, ou você vai estar assistindo isso na quinta-feira de manhã enquanto eu estou na sua frente. Você vai olhar para mim agora e vai falar: terminei o vídeo, aceito a prova. Nos vemos então agora, ou daqui a pouco, ou quinta-feira. Bons estudos e abraços.